Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças a paz, povo de Deus, amém? É o Senhor. Glória a Deus, que satisfação imensa poder estar convosco. Poderia ser melhor, mas tudo bem. De antemão, parabenizar o Jefter pela organização desse evento extraordinário, um momento também de edificação, a partir da oportunidade de conhecer outros irmãos e outras igrejas. Então a ABF está de parabéns, a Associação Batista de Futsal, e assim como disse Peter de Arapiraca, que levaria esse projeto para Arapiraca, eu também estou pensando em levar esse projeto para Paulo Afonso, né? E assim consolidarmos, fortalecermos esses laços e essas ideias. Disse que poderia estar melhor porque eu vim com o propósito de ser campeão. O Barão de Coubertin, ele disse que o importante nem sempre é vencer, mas competir e competir dignamente. Nesse caso, todos são vencedores, porque a competição foi digna, todos competiram dignamente. Tenho dito sempre ao nosso time, né, que o mais importante é o testemunho de vida, e por esse testemunho nós devemos prezar em todo o tempo. Se tiver que perder troféus e perder medalhas, percam, mas não percam o testemunho. Parabenizar todas as equipes, esse projeto Atletas de Cristo, foi maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu até descobri por que nós perdemos, tá? Os irmãos aí, descobri por que nós perdemos, e a culpa são das cozinheiras da primeira igreja batista de Delmiro. Foi verdade, a gente ganhou os 2 jogos bem, aí a gente veio almoçar. Aí teve camarada aqui que não se contentou com um prato só, já estava no 3º, no 4º, no 5º. Aí chegou lá, falou: desmantei no som, meu Deus do céu. Né? Então as irmãs cozinharam tão bem, parabenizar o pessoal da cozinha. Vamos aplaudir as irmãs. Irmã Cícera, já está me falando aqui. Irmã Noélia e irmã Andréa. Irmã Andréa, essas mulheres, olha, Deus vai dar uma coroa de glória para essas mulheres. Eu digo sempre na igreja brincando, alguns quando subirem aos céus vão ganhar pérolas em suas coroas, outros vão ganhar pedrada em suas cabeças. Mas a minha oração é que Deus aumente as pérolas na coroa dessas irmãs, porque fizeram um almoço maravilhoso e um jantar magnífico, né? E a culpa da evangelizadora não ter chegado na final foram das irmãs da cozinha. Fala com o pastor Sandro isso, brigue com ele está fazendo casamento, não pode estar aqui. Mais uma vez, Jeff, muito obrigado. Meus amados, temos uma oportunidade agora de meditarmos na palavra, e gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 e 27, do 23 ao 27. Tendo em vista que o dia foi muito corrido, gostaria de ser preciso, sucinto e objetivo, sem delongas, indo direto ao que interessa, de modo que eu vou entregar já o tema da mensagem. O tema da mensagem são os atletas de Cristo, né? E nós vamos falar sobre os atletas de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 ao 27. Amém? Os irmãos encontraram? Assim está escrito: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, nós te rendemos graça, rogamos a iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento e abra o nosso coração para desfrutarmos de todo o gozo que o Senhor está derramando neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo escreve essas palavras, e por meio dessas palavras ele faz uma comparação, uma metáfora, uma figura de linguagem, metáfora, que significa justamente uma analogia entre a vida cristã, preste atenção, e a maratona olímpica, algo muito comum naquela época, principalmente entre os gregos e os romanos, que veneravam e reverenciavam os Jogos Olímpicos. Então ele faz essa comparação com extrema maestria, e de fato a vida cristã é semelhante a uma maratona olímpica. O que existe de peculiar entre essa comparação é que não importa como começamos, mas como nós terminamos. Da mesma forma é a nossa vida cristã, como uma maratona. Não importa como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Por isso que as Escrituras vai nos dizer que o fim é mais importante do que o começo. Então, tem muita gente que começa eufórico, e é bom em começar as coisas, mas nunca conclui, nunca completa. Você conhece alguém assim? Sempre existe alguém assim, ou na nossa família, ou no nosso vínculo de trabalho, pessoas que começam tudo, mas nunca terminam tudo, nunca tem. Imagine você perguntar para um aluno qual é a maior alegria, entrar na faculdade ou se formar na faculdade. Pergunte para essa pessoa, com certeza ela vai dizer que o fim é melhor do que o começo. Na realidade dizem que só existem duas alegrias para o universitário, né? Primeiro dia de aula e a maior alegria é justamente o último dia de aula. Mas essa comparação, ela se aplica à nossa vida cristã. Não importa como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Eu acredito que você conhece pessoas que começaram a caminhada cristã eufórica, empolgada, entusiasmada. No entanto, com o decorrer do tempo, ela foi perdendo ânimo, ela foi perdendo vigor, ela não conseguiu ser um atleta de Cristo. Além dessa peculiaridade, existe outra: não importa quantos disputam, mas sim quem vence. Muitos estão disputando, mas somente quem vence será lembrado. Somente quem vence vai se tornar imortalizado. O interessante é que as pessoas não lembram de quem fica em segundo lugar, nem quem fica em terceiro, mas só quem vence. Na nossa vida cristã, essa maratona, não importa como começamos, mas sim como nós vamos terminar. Não importa quantos estão na estrada, mas sim aqueles que vão chegar até o fim. O convite é perseverar até o fim. O convite de Deus para as nossas vidas é caminhar até o fim. E trazendo essa palavra para os atletas de Cristo, eu gostaria de extrair, baseado nesse texto, algumas características dos verdadeiros atletas de Cristo, baseado nas palavras do apóstolo Paulo. Vamos lá, versículo 24, ele vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, era o Coliseu. Eu estive em Israel ano passado e visitei, a arena, o Areópago, onde onde aconteciam as competições de carruagem, e um lugar fantástico, bem extraordinário, e que nos faz alusão a esse período da história. E o texto vai nos dizer justamente isso: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Repitam comigo: correi de tal maneira que alcanceis. Mais uma vez, para frisarmos: correi de tal maneira que alcanceis. O apóstolo Paulo, ele destaca a primeira característica de um atleta de Cristo, e essa primeira característica é determinação. Correi de tal maneira
que alcanceis. Não desista, não retroceda, não se renda, não se entregue, não recue, não, correis até que alcanceis. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos, desistem dos seus ideais, desistem dos seus projetos por falta de determinação. Um atleta de Cristo é justamente uma pessoa determinada, e o texto vai nos dizer isso: correi de tal maneira que alcanceis. Nós temos muitos exemplos no esporte, mas um dos grandes exemplos que o mundo jamais vai se esquecer foi justamente no ano 1991. Naquela época nós tínhamos prazer e alegria de acordar cedo nas manhãs do domingo, ligar a TV e colocar na GP de Interlagos. Naquele dia, em 1991, Ayrton Senna, no Brasil, tendo a oportunidade de competir no seu país, simplesmente o seu carro sofre um defeito, um problema, e somente a sexta marcha fica funcionando. E a história nos apresenta isso, que ele segura aquele volante com tanta força, com tanto empenho, com tanto afinco, com tanto esmero, que não solta por nada e mantém o seu pé firme e consegue passar pelas curvas com a sexta marcha do carro. Não estava funcionando as demais marchas, somente a sexta marcha. E pela primeira vez, aí no centro do Brasil, vamos dizer da Alemanha, ele consegue um prêmio. Um brasileiro chegou ao pódio, chegou à pole position. Só que quando, irmãos, param aquela corrida, o que eu acho interessante, Jeffrey, é que ele não conseguia tirar os punhos do volante. Ele depositou tanta concentração ali, que deu uma cãibra. Ele ficou com as suas mãos com cãibra, os seus braços estavam tão pesados. Você pode assistir isso ainda hoje, colocando nas redes sociais aí no YouTube, você vai encontrar isso. Ele não consegue levantar o troféu, não tinha força para isso. Irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? É que os atletas são pessoas determinadas, são pessoas que sabem o que quer e sabem muito bem aonde vão chegar. E ela coloca suas mãos em seus objetivos, em seus propósitos, e não há nada que faça com que elas venham tirar essas mãos. Elas estão com as mãos firmes. Então o apóstolo Paulo diz: correis de tal maneira que possais alcançar. Não desista até alcançar, não recue até alcançar, não se entregue até alcançar. O que seria de Ayrton Senna se tirasse aquelas mãos? Ele teria tantas desculpas, gente. Ele seria tanta desculpa, o carro quebrou, e todo mundo ia entender, ninguém ia apresentar uma objeção sequer. Ele tinha tantos álibis, pretextos, subterfúgios, mas ele escolheu acreditar nos seus sonhos, ele escolheu confiar, ele colocou as mãos naquele volante, deu cãibra, mas ele conseguiu no final conquistar a maior vitória no Brasil da Fórmula 1. A partir dali, o seu nome torna-se praticamente imortalizado. Portanto, um atleta de Cristo é uma pessoa determinada. Foi isso que Deus disse a Daniel, capítulo 12, versículo 13. Vai dizer: tu, porém, segue o teu caminho até o... Eu acho isso extraordinário. Tu segue o teu caminho, mas segue o teu caminho até o fim. Porque muitos desistem no início, outros desistem no meio, mas somente os vencedores é que conseguem chegar até o fim. E o interessante é que Daniel, segundo alguns estudiosos, ele entra na Babilônia com 14 a 15 anos. Ele pega o governo de Nabucodonosor, você conhece um pouco da história. Mas depois vem o neto de Nabucodonosor, que é Belsazar. 50 anos se passa, Daniel já está com 65 anos. Aquele imperador naquela época vê uma mão escrevendo na parede, ele fica assustado, suas pernas começam a bater uma na outra, o joelho do outro, de tão nervoso. E ele diz: será que não há um feiticeiro
Será que não há um encantador? Será que não há alguém, um mestre, um sábio que discerna o que está escrito? E aparece uma senhora, que era sua avó, e diz: há um homem que na época dos teus pais, do teu avô, havia sobre ele um espírito sobremodo excelente. Ele consegue discernir os mistérios e os segredos. Belsazar diz logo: mande chamar esse homem. E vão à procura de Daniel. Ele já não tinha mais o mesmo vigor da juventude, ele já não tinha mais a mesma força, o entusiasmo, ele já era um senhor de idade. Mas quando ele vai ao palácio do rei, Belsazar olha para Daniel e faz uma pergunta. Olha bem essa pergunta: és tu o mesmo? 50 anos se passaram. És tu o mesmo? E o mais incrível é a resposta de Daniel: os cabelos já não são mais o mesmo, o corpo já não é mais o mesmo, mas a integridade, o caráter, a índole, a fé, a esperança, a convicção em Deus vivo continua a mesma. Eu ainda sou o mesmo. Eu ainda sou o mesmo. Daniel é um homem que passa pela história sem deixar manchas, sem deixar máculas de escândalo. Um homem incorruptível, íntegro diante de Deus. Um homem determinado, que sabia bem o que queria. Sabia muito bem o que queria, que não se contaminou com os manchares do rei. Cuidado, atletas de Cristo, que haverá muitos manchares para tentar corromper a sua mente, para tentar corromper o coração. Mas Daniel disse não, e em plena Babilônia ele não aceitou se curvar diante da Babilônia, mas deixou a Babilônia se curvar diante do seu Deus e reconhecer que o seu Deus é vivo, que o seu Deus é verdadeiro, que o seu Deus é poderoso. É por isso que no último capítulo do livro de Daniel, é justamente o capítulo 12, no último versículo, versículo 13, Deus mais uma vez olha para o seu servo e diz: tu porém segue o teu caminho até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Eles sabiam de quem estava falando. E eis aí o exemplo de Daniel até o fim, meu irmão. Eu não sei quanto tempo de cristão você tem, 10, 20, 30, 40, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te fazer uma pergunta: és tu o mesmo? Ou será que muitas coisas mudaram na sua vida? Ou será que você já não tem mais o mesmo ardor, o mesmo fervor, a mesma alegria, a mesma satisfação de servir a Deus? Aí eu não atravessei essa cidade, esse estado em vão. É para te fazer essa pergunta: és tu mesmo? És tu o mesmo? Seja o mesmo. Haja o que houver, custe o que passar, passe o que passar. Seja você o mesmo. Seja você o mesmo diante de Deus. Amém? Uma outra característica de um atleta de Cristo, além de determinação, o versículo 25 vai nos apresentar: todo atleta em tudo se domina. Uma outra característica é disciplina. Os atletas de Cristo não são somente determinados, eles são disciplinados. E essa palavra do apóstolo Paulo é para todos os cristãos, fazendo aquela comparação da vida cristã com a maratona. Você deve ser determinado, você deve ser disciplinado. A gente tem tudo, tem tempo para tudo nessa vida, mas você já percebeu que a gente não tem tempo para orar? A gente não tem tempo para ler a Bíblia? A gente quer oferecer a Deus o que sobra do nosso tempo, o resto do nosso tempo. Isso é horrível, gente. Isso é terrível. A gente não dedica um tempo correto a Deus, a gente oferece o tempo que sobra. Você já percebeu isso? O tempo que resta, esse é o que nós dedicamos a Deus. A gente não está oferecendo a Deus a nossa primazia, a nossa excelência. Martinho Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia de hoje que vou passar a primeira hora do dia orando. A gente começa a fazer tudo para depois orar. A gente esquece da ordem, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A gente espera que as demais coisas sejam acrescentadas para que a gente venha buscar o seu reino.
A gente tem essa facilidade de inverter, sabe, os princípios. A Bíblia diz: aquele que crê verá a glória de Deus. A gente quer ver primeiro a glória de Deus para depois crer. E a gente fica invertendo sempre essas ordens. Nós precisamos de disciplina na nossa vida espiritual. Tempo para orar e não ter tempo com Deus é viver perdendo tempo. Um dia alguém me disse uma frase que mudou minha vida, sabe qual foi? Tempo é uma questão de preferência. Você sempre vai priorizar as suas preferências. Se você não tem tempo para orar, então a oração não é uma preferência em sua vida. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, então a leitura bíblica não é uma preferência na sua vida. Você tem tempo para tudo. Se eu lhe disser agora: olha, vamos comigo em Paulo Afonso que eu vou te dar uma oferta de R$1.000. Será que tem aqui alguém que não iria? Deixa eu ver. Todo mundo iria. Todo mundo encontraria um tempo para receber esse benefício. Agora deixa eu te dizer, Deus tem muito mais para te dar. Muito e muito mais para te dar. E se de repente isso não está acontecendo na sua vida, é falta de disciplina. Uma característica peculiar de todos os grandes atletas é a disciplina. Vou falar de um sujeito que eu gosto muito dele, nem do time dele, mas eu tenho que reconhecer que o cabra é disciplinado. Até o meu amigo lá que torce para ele, para o time dele, né? Deve ser fã dele também. Rogério Ceni. São Paulino Rogério Ceni. Gente, Rogério Ceni é considerado o goleiro mais artilheiro da história do mundo, e eu acho que não haverá um outro. Ele é mais artilheiro do que muitos centroavantes, ele é mais artilheiro do que muitos atacantes. Ele conseguiu fazer em sua carreira 132 gols, e o 100º gol foi em cima dos corintianos. Tem corintiano aqui? Eu achei que foi bom. Deixa eu falar. 132 gols, quer dizer, eu não gosto muito do time, mas da pessoa é impossível não gostar por causa da sua vida admirável. 132 gols. Eu pergunto a você: você acha que foi em vão? Você acha que foi por acaso? Eu li uma reportagem sobre esse sujeito, sobre essa personagem. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Acabava os treinos, ele colocava uma camisa lá onde a gente chama coruja, lá onde a gente chama gaveta, colocava ali no travessão e ficava treinando várias vezes até acertar. Então, quando ele fazia aquilo em campeonato, era um resultado de treino. Quando ele fazia aquilo em jogo, era resultado de treinamento. E as pessoas iam delírio, ovacionavam, e não sabiam o esforço que havia através daquele atleta para chegar onde chegou. Uma vida disciplinada. Rogério Ceni é o goleiro artilheiro. Eu acredito que nunca haverá um outro, por causa da sua vida disciplinada. Meus irmãos, se você quer ter sucesso na vida, se você quer alcançar êxito, superar seus limites, você precisa ser disciplinado. Muita gente não gosta de Cristiano Ronaldo, acha ele envaidecido. Eu tenho um filho que gosta muito do Cristiano Ronaldo. Hoje estava com a camisa do Cristiano Ronaldo, com a bermuda do Cristiano Ronaldo. Ele perdeu o celular lá e alguém achou e disseram bem assim: quem é esse celular? Aqui na capa tem o Cristiano Ronaldo. Ele gosta de Cristiano Ronaldo, e eu ficava meio assim: rapaz, eu prefiro o Messi, ele gosta do Cristiano Ronaldo. Mas quando eu comecei a ver a vida de Cristiano Ronaldo, eu disse: muito bem, filho, continua gostando dele, porque ele não tem uma tatuagem, porque todos os anos ele doa sangue. Então existe um critério, que quem é doador de sangue não pode fazer tatuagem em determinado intervalo de tempo. Então ele não faz porque ele tem esse propósito. Não bebe porque o seu pai morreu de alcoólatra. E segundo Zidane, é o primeiro a chegar no treino. Zidane era o treinador dele, era o último a sair do treino. Um camarada altamente disciplinado. Altamente disciplinado. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui: todo atleta em tudo se domina. Então, meus irmãos, nós precisamos ser disciplinados em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele é tão disciplinado que no versículo 23 ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Essa disciplina levou o apóstolo Paulo a fazer mais do que os 12 apóstolos, e a fazer mais do que qualquer teólogo, do que qualquer missionário, do que qualquer evangelista, do que qualquer pregador em todas as eras.
se juntar os pastores de Arapiraca, de Paulo Afonso, de Delmiro, e eu digo mais, do Brasil e de tantas outras nações, e dessa geração não fez a metade do que o apóstolo Paulo fez. Naquela época não existia essa alta tecnologia que nós temos à nossa disposição, não existia, meus irmãos, esses meios de viagem por meio do avião, por exemplo, e ele conseguiu evangelizar as 4 províncias do Império Romano: Acaia, Galácia, Macedônia e a Ásia proconsular. Ele conseguiu chegar aonde ninguém ia, por ser uma pessoa realmente disciplinada. Amém? Seja disciplinado. Deus honra pessoas que são disciplinadas. Essas pessoas alcançam seus objetivos. Então, os atletas de Cristo são pessoas determinadas, está no texto, disciplinadas. E em terceiro lugar, você pode ler comigo o que está escrito aí no versículo 26: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Gente, terceira característica de uma pessoa, de um atleta de Cristo: determinado, disciplinado. E a terceira, olha o que ele está dizendo: assim corro eu, mas não sem meta, assim luto, mas não desferindo golpe no ar, em vão, no nada. Terceira característica é foco. Precisamos focar. Um homem sem foco é igual a uma embarcação sem vela, guiada pela força do vento e pela agitação das ondas, não sabe aonde vai chegar. Precisamos de foco. E a história nos mostra atletas, homens que tiveram foco. Em 2004, nas Olimpíadas de Atlanta, eu acho que você não sabe quem foi o vencedor da medalha de ouro, o primeiro lugar da maratona. Eu acho que você também não sabe quem foi o vencedor da medalha de prata, segundo lugar. Mas a medalha de bronze, o mundo nunca esqueceu. O brasileiro chamado Vanderlei Lima. Você lembra dele? O maratonista Vanderlei Lima. Ele tinha um foco na sua vida, e o seu foco era chegar justamente no fim daquela caminhada, e ele está em primeiro lugar. Só que existem obstáculos, existem empecilhos. Já viu aquele ditado: quando o diabo não vem, ele manda seus secretários? Aí pula um padre de saia, um irlandês miserável, tentando impedir de prosseguir, e tenta, e ele com muito esforço consegue se desvencilhar. Tem até uma ajuda de um outro cidadão que ficou muito conhecido e ganhou até uma premiação por causa dessa atitude. Mas ele consegue continuar. Ele teria também muitos motivos para desistir, mas ele chegou ao terceiro lugar, ganhou a medalha de bronze, mas ele foi o mais homenageado entre todos. E nunca uma medalha de bronze em toda a história foi mais importante do que uma medalha de prata, mais importante do que uma medalha de ouro. Sabe por quê? Porque Vanderlei Lima tinha foco. Eu vi aquele homem sendo honrado por Deus quando aconteceu as Olimpíadas no Brasil. Ele foi um dos homens escolhidos para levar a tocha olímpica. Aquele homem sendo honrado por isso. Então, quando o homem tem foco, não existem empecilhos, não existem obstáculos que ele não venha superar. Eu posso te dizer um personagem que tinha foco. O nome dele era Eleazar. Ele se torna conhecido na história como um dos três valentes de Davi. Tinha vários valentes de Davi, mas tinha 3 que se destacaram. O exército de Davi está perdendo uma guerra, e um homem só, chamado Eleazar, ele pega uma espada e ele segura com tanta força aquela espada e dá uma cãibra naquela espada. Da mesma forma que a Iracema dá uma cãibra que não há como tirar a espada da sua mão. E ele parte para cima, sozinho. E um homem consegue vencer um exército de filisteus. Colocou os inimigos para correr porque ele tinha foco. Quem tem foco não abre mão dos seus sonhos, não abre mão dos seus objetivos, não abre mão dos seus propósitos.
Quem foco não abre mão da espada. A espada representa a luta, a batalha, a guerra. Não existe, meu irmão, porque não existe vitória sem batalha, não existe conquistas sem guerras. Amém? Por trás de cada vencedor existe uma cicatriz. Todo vencedor são homens e mulheres marcados de cicatriz. Portanto, o atleta de Cristo é uma pessoa determinada, disciplinada e focada. Se você quer passar em um concurso, você precisa de determinação, de disciplina e de foco. Se você quer passar no vestibular, se você quer construir a sua casa, se você quer casar, tudo isso você precisa, meu irmão. Você não vai alcançar nada sem determinação, sem disciplina e sem foco. Agora eu quero concluir dizendo o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo diz, versículo 25: todo atleta em tudo se domina, o domínio próprio. Interessante aqui, eu gosto de às vezes passo madrugada assistindo MMA, UFC. Eu fico impressionado não somente com quem ganha, com quem toma o cinturão, quem detém o cinturão, mas o camp em inglês, em português é acampamento. Aqueles homens, para serem campeões, quando eles estão lá, todo mundo, é lindo, né? É lindo, é muitos cliques dos paparazzi, é mídia televisiva, mídia impressa, as pessoas ovacionando, elogiando, mas você não sabe o que é por trás da vida de um campeão. Por isso todo atleta em tudo se domina. Tem o camp, que é o acampamento, que eles passam 3 a 4 meses sem ver também, só se dedicando dia e noite a MMA, artes marciais misturadas, mistas. Então eles começam a se dedicar 3, 4, 5 meses antes daquela luta. E quando você vê o processo de perca de peso, alguém aqui assiste isso? Ah, que bom. Quando você vê o processo de perda de peso, que em poucos dias eles têm que perder 15, 20 dias, gente, isso é uma tortura, mas eles têm um objetivo e eles não desistem do objetivo. E é incrível como eles levam aquilo a sério. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: todo atleta em tudo se domina, em tudo. Alimentação controlada, tempo controlado. Gente, você sabe tão bem quanto eu que nós temos grandes jogadores na nossa história que poderiam ser bem melhores, mas não foram melhores porque faltaram justamente esse domínio, essa disciplina. Você sabe tão bem quanto eu que em 2002 Filipão foi contra o mundo a não levar Romário, e perguntaram: por que você não vai levar Romário? Se bem se ele tem talento, mas não é disciplinado, ele não agrega equipe, ele desagrega. E deixa eu te dizer, Filipão fez o certo e trouxe o campeonato para o Brasil, trouxe a vitória para o Brasil. Deus, da mesma forma, Ele não investe em pessoas disciplinadas, ou melhor, Ele não investe em pessoas talentosas, Ele investe em pessoas focadas, disciplinadas, em pessoas determinadas. Da mesma forma, se você tiver que escolher entre talento e entre determinação, disciplina, com certeza a disciplina prevalece. Um exemplo disso, já citei esse jogador Cristiano Ronaldo. Todo mundo diz: ele não tem o talento de Messi, ele não tem a genialidade de Messi, mas ele conseguiu ter a mesma quantidade de bola de ouro que Messi. São quantas? 5, né? Messi conseguiu as 5, parece que ele tinha 2 ou 3. Messi disse, Cristiano Ronaldo mandou um recado para Messi: eu vou lhe pegar. E conseguiu pegar, e por mim esse ano ultrapassaria, mas deixa isso para uma outra discussão. O apóstolo Paulo diz aqui: todo atleta em tudo se domina. Agora, por que tanta dedicação? Escuta: aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Gente, isso aqui é muito profundo. Nas maratonas olímpicas, quando a pessoa conseguia vencer, tudo que ela ganhava era uma coroa de louros. E uma coroa de louros é uma coroa, é uma platina.
sobre a cabeça daquela pessoa e homenageava ela, tudo. Aí o apóstolo Paulo diz: eles estão fazendo de tudo para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que vai sofrer a ação do tempo, que vai entrar em depreciação, em decomposição, em deterioração, uma coroa que um dia vai deixar de existir, uma coroa que um dia não vai ter nenhum significado, de que um dia não vai ter nenhum sentido, porque tudo passa, e eles estão dando o melhor de si por uma coroa corruptível, e nós buscamos uma coroa incorruptível. É onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre a coroa de honra, sobre a coroa de glória, sobre a coroa de justiça, e ela fala que essa coroa é de ouro puro, mas não é esse ouro contaminado da terra, é o ouro puro dos céus, que nunca sofreu nenhum tipo de contaminação. Você já imaginou naquele grande dia, quando Deus abriu o livro da vida e encontrar o seu nome e pronunciar entre os grandes dessa terra o seu nome, e naquela hora a lei da gravidade não vai mais poder te deter neste lugar, porque na hora em que Jesus te chamar, não importa se você estará vivo ou morto, se você estiver morto, até a terra vai ter que te devolver, porque Ele vai te chamar e você vai subir a glória eterna, e diante do Pai Celestial nós vamos receber a coroa. Essa esperança, essa expectativa sobre a coroa que está nos aguardando. Existe uma modelo, Bárbara Palacios, escuta isso, é uma venezuelana. Ela ganhou como Miss da sua cidade, depois ela ganhou como Miss do seu estado, depois ela ganhou como Miss da sua nação, e depois ela foi representar o Miss Universo, e ela ganhou o Miss Universo. Para cada campeonato deles deram uma coroa a Bárbara Palacios. E quando chegou o Miss Universo, colocaram sobre ela uma coroa, e o repórter TV aberta perguntou: essa é a maior coroa que você já ganhou, tendo em vista que você ganhou todas as coroas que uma Miss deseja? Ela disse: não. O repórter assustado: e qual é a maior coroa da sua vida? A maior coroa é aquela que o meu Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo me dá na glória eterna. Olha a convicção dessa cristã. Aproveitou o momento e trouxe um testemunho que gerou um impacto tremendo também. Deixa eu concluir aqui dizendo o seguinte: um homem que durante toda a sua vida foi considerado o melhor atleta dos Jogos Universitários do seu país. Esse homem chegou a ser um campeão olímpico, é um norte-americano, e algumas décadas depois, ele já desfalecido, o tempo já tinha passado, e ele fez um pedido aos seus filhos. Na realidade, seus filhos disseram: o senhor deseja alguma coisa? Ele disse: se eu desejo, depois de muito e muito tempo, voltar ao colégio, me leve à sala de troféus. Eu quero contar para os meus netos sobre os meus feitos. Os filhos atenderam aquele homem e foram conduzindo ele lentamente com sua bengala. Já não tinha mais aquela força de outrora. E quando começa a passar pela sala dos troféus, começa a procurar algum troféu daquela época, algum troféu daquele momento, algum troféu daquelas conquistas, e não encontra nenhum. Fique em paz e perplexo. Eles não encontram, ele não encontra nenhum. Seus netos, na presença de seus filhos: cadê, irmão? O senhor não disse que tinha ganhado o troféu, tinha sido muito sobre o outro? Não havia nem foto, não havia nem registro.
E ele pergunta ao mundo: onde estão os troféus das décadas de 50, de 60, de 70? É o seu auge. E a pessoa diz: está no porão, no depósito do porão. E leve lá, por favor. Quando entra naquele lugar sinistro, um aspecto tão terrível, cheio de pulgas, ele vê aqueles troféus, aquelas medalhas, todas enferrujadas. Não tinha nem o nome da data, nem o nome do campeonato. E ele se entristece ao ponto de chorar muito, por saber que dedicou tanto tempo da sua vida por algo, que um dia vai ser esquecido. Meus irmãos, quando eu li essa história há um tempo, eu percebi que assim é. Tudo que a gente faz aqui fica. Mas o que a gente faz para a glória de Deus reverbera na eternidade, ressoa na eternidade. Tudo que a gente faz quando tem um propósito maior do que nós mesmos se perpetua para todo sempre. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu luto, mas não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível, a qual eu receberei do meu Senhor. Não há alegria maior. É por isso que nessas brincadeiras nossas aqui, isso aqui é brincadeira, isso não é nem competição nem disputa, não é, projeto? Isso aqui é brincadeira nossa. Não pode existir derrotados nem perdedores, porque em Cristo, independente do resultado, nós sempre seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não é simplesmente vencedores, mas é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu volto para o Afonso feliz, porque Deus sempre renova em mim essa consciência de que em Cristo, independente do resultado, independente dos infortúnios, independente dos imprevistos, somos mais do que vencedores, e a nossa coroa está garantida nos céus de glória. Amém? Portanto, meu irmão, seja um atleta de Cristo. Seja um atleta de Cristo. Seja um atleta de Cristo. Todo atleta de Cristo é o quê? Determinado, disciplinado e focado. Não há capeta dos infernos. Pode se misturar anjos com demônios. Se a gente continuar determinado, disciplinado e focado, nenhum mal nos alcançará, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque bem sabemos em quem temos crido, e é poderoso para guardar o nosso depósito até o fim da nossa vida. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.